Seja bem-vindo ao canal Teologia Bíblica Fácil, com o pastor Marcos Paulo. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amadas irmãs, que vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Marcos Paulo, E nessa tarde, eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus aqui, ao qual nós iremos aprender 3 dados importantes desse versículo, para quem gosta de teologia, para quem gosta das coisas de Deus, para quem quer se aprofundar nas Escrituras, é simplesmente a gente estudar. É simplesmente nós estudarmos a palavra de Deus, estudarmos a teologia. Lembrando que teologia significa estudo sobre Deus. Qualquer teologia que ensina de Deus, mas não tem base bíblica, não é teologia, é mentirologia. Amém? Vamos fazer uma oração nessa tarde, para que Deus venha falar com você, que vai ver esse vídeo, para que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho orar para essa pessoa que irá ver esse vídeo, Pai. Eu peço a Ti que você possa falar com essa pessoa, ilumina a mente dessa pessoa, que ela possa entender a Tua perfeita e boa, agradável vontade, para ter esse estudo bíblico, estudo teológico, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia aqui em Gênesis capítulo 1. Lembrando que esse estudo que eu vou dar para os irmãos, está escrito em teologia, no Velho Testamento, seja no bacharel em teologia, para ser mais específico. E quero deixar um pedaço desse curso, nessa matéria de teologia do Velho Testamento, para que os irmãos venham a se interessar mais pelas coisas de Deus e aprender. Gênesis 1, versículo 1. Vamos lá então. No princípio criou Deus os céus e a terra. De novo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Somente esse versículo, amém? Vamos lá. Uma leitura atenta nos trará as importantes informações com poucas palavras deste verso. Este verso nos traz 3 dados importantes. Vamos aprender? Esse versículo, ele traz 3 dados importantes. Vamos aprender quais são? Primeiro, o tempo da criação. Segundo, o ato da criação. E terceiro, o autor da criação. Isso mesmo, vou repetir. Os 3 dados importantes que esse versículo revela e você vai conhecer agora. Primeiro, o tempo da criação. Segundo, o ato da criação. E terceiro, o autor da criação. Amém? Vamos lá. Número 1, o tempo da criação. Quando tudo começou? É uma pergunta. Em João capítulo 1, versículo 1, versículo 2, está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Certo? Então vamos lá. Em Provérbios 8, 23 diz: desde a eternidade fui ungida, e desde o princípio antes do começo da terra. Ou seja, Cristo, ele está dando o início, o tempo da criação. Por isso que ele está dizendo, no princípio era o verbo. Ou seja, no princípio, no início de tudo. Então aqui já está dando o tempo da criação. Como nós lemos aqui, um dos dados é o tempo da criação. Então aqui está falando o tempo da criação. No princípio era o verbo. Ou seja, no início de tudo, Jesus já existia. Então aqui está revelando o tempo da criação. Amém? Você entendeu? Vamos lá. E o verbo estava com Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então aqui está falando novamente sobre o princípio, o tempo da criação. Então Jesus, ele está revelando, ele revelou em João 1 que ele revelando em João 1 que o início do princípio da criação ele está mostrando para nós. E como está em Provérbios 8, 23, desde a eternidade foi ungida e desde o princípio. Então, novamente, o tempo da criação está sendo revelado em Provérbios 8, 23, desde a eternidade foi ungida e desde o princípio. Então, entenda que está sendo revelado aqui no Provérbios 8, 23, o tempo da criação. Amém? Vamos lá. O princípio é o espaço existente antes da criação. Você entendeu?
O princípio é o espaço existente antes da criação, ou seja, antes da criação existe um espaço, o princípio. Entendeu? Então, quando em Gênesis 1, verso 1 diz no princípio, quer dizer que no início existe um espaço, do início da criação para antes da criação. Então, nós vemos aqui que esse versículo, Provérbios 8, 23, está dando nós o tempo da criação. Lembrando que o princípio é o espaço existente antes da criação. Amém? Se você não entendeu, você volta um pouquinho o vídeo e vê com calma, amém? Vamos lá. Segundo dado, o ato da criação. Vamos lá? No original hebraico, o termo criar aparece como bara. Termo este que na Bíblia, estou aqui usando meu caderno de anotações, que na Bíblia só é empregado para designar atos especiais de Deus. Seu significado mais amplo é trazer à existência o que antes não existia. Somente Ele possui esse poder. Ou seja, o segundo dado que em Gênesis 1 primeiro revela é o ato da criação. Então nós vemos aqui que esse termo criar, ele aparece poucas vezes na Bíblia. Por quê? Porque é um termo que é empregado para designar atos especiais de Deus. Então, a criação de Deus é um ato especial. Se você não sabia disso, a criação de Deus é um ato especial. Lá em Salmo 8, versículo 3 e 4, está escrito assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem para que lembre deles, e o filho do homem para que o visites. Então aqui esse Salmo 8, verso 3 e 4 está mostrando, revelando que o ato de criação foi do dedo de Deus. Então Deus criou todas as coisas, né? Se você não entendeu, em Gênesis 1, versículo 1 e 2, está dando 3 dados importantes. O ato da criação, glórias a Deus, o tempo da criação e o autor da criação. Então aqui, nesse segundo dado, está revelando o ato da criação. Então, no Salmo 8, verso 3, está falando o ato que Deus teve para criar, como está escrito aqui. Quando olho para os céus e vejo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Então aqui está revelando um ato de Deus na criação, no início. Amém? Vamos lá. O terceiro dado importante de Gênesis 1, versículo 1 e 2, revela para nós é o autor da criação. Quem é o autor? Né? Lembrando que o primeiro dado é o tempo da criação, que Jesus revelou em Gênesis 1 primeiro, no princípio, e agora foi falado do ato da criação que Deus criou, e agora vem o autor da criação. Então vamos lá entender esse terceiro dado? O autor da criação. A suprema precisão com que todos astros se movem e a sua disposição no universo demonstra que tudo isso não apareceu por acaso. Você entendeu? Vou ler novamente. A suprema precisão com que todos os astros se movem e a sua disposição no universo se demonstra tudo isto não apareceu por acaso. Se você pegar um telescópio ou de noite olhar para o céu, você vai ver as estrelas brilhando, dançando, né? Você vai ver o universo tendo vida própria, os astros, como está escrito aqui. Não foi por acaso que eles iam existir. Então nós vamos ver quem é o autor da criação deles, amém? Lá em Salmo 19, verso 1, os irmãos abrem comigo a Bíblia. Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, aqui no Salmo 19, verso 1, está mostrando quem é o autor da criação. Os céus, quando eu falo céus, não é o céu da terra, existe o céu do céu, ou seja, terceiro céu do universo. Então aqui nós vemos que o salmista está afirmando que os céus
declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, ou seja, tudo que é firme anuncia quem é o autor de sua criação. Assim como os céus declaram a glória de Deus, ou seja, os céus declaram quem é o autor ou quem criou os céus. Amém? E como está em Salmo 119, verso 90 e 91, se vocês não quiserem abrir comigo, Salmo 119, versículo 90 e 91. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Então está dizendo aqui, tu firmaste a terra. Então está revelando quem é o autor da criação, quem criou a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje segundo as tuas ordenanças, porque todos são teus servos. Então a terra continua firme, por quê? Porque quem criou, quem fundou, quem trouxe existência à terra, o autor é Deus. Você não entendeu? O que o homem faz, acaba. O carro que é firmado, acaba. A casa, acaba. Entendeu? Os apartamentos acabam, os prédios acabam. Mas a criação de Deus fica firme, obedecendo a ordenança dele. Por quê? Porque foi criado por Deus. Amém? Que eu não posso ficar com esse pequeno vídeo dessa aula. Lembre-se, quando você ler Gênesis 1, versículo 1 e 2, você vai aprender esses 3 dados e vai lembrar desses 3 dados. O tempo da criação, o ato da criação e o autor da criação. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilha, ajuda esse canal a desenvolver para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá? Deus abençoe a todos.